Então, a nossa identidade não é somente feita através dos documentos que carregamos, né, na bolsa, mas sim forma como cada pessoa se percebe, se vê diante do mundo, né, a sua identidade. A identidade, na verdade, ela é construída ao longo da nossa vida, a partir das coisas e experiências que passamos, ou seja, através das nossas relações sociais. Então, conforme convivemos com as outras pessoas, conforme estudamos, aumentamos a nossa cultura, nós vamos mudando a nossa identidade. Só que às vezes nós nos deixamos influenciar demais pelos outros e perdemos a nossa identidade. Então, se por um lado a nossa identidade é formada a partir das relações sociais, por outra, às vezes ela se deteriora, porque às vezes o que nós almejamos, os nossos ideais, eles vão contra o da sociedade que nos rodeia, né? Principalmente essa sociedade materialista, consumista. Então, às vezes, é necessário que a gente rompa um pouco as nossas relações com essa sociedade materialista para construir uma identidade mais espiritualista, mais solidária, né? Que é o que nós acreditamos. Hoje a gente falou que travou, tá tudo certo? Tá tudo certo. Até para mim tá tudo verde aqui hoje, porque às vezes fica meio... Vamos ver se destrava aí o Egídio. Então vamos indo. Se alguém mais também achar que travou, pode... Pergunta se ele melhorou, que ele estava lá ontem, né? É que travou para ele, então não vai conseguir ver, né? Voltou. Voltou? Voltou, a gente falou que voltou. E a Helenice e a Lisiane entraram. Sim. Aí. Sejam bem-vindas, Lisiane, Helenice. O Egídio estava no hospital, melhorou, Egídio? Vamos começar a ler aqui então. Os destaques são aqueles, né, aquelas de temperamento, as pessoas em destaque, né, mais vigoroso, de que o grupo necessita, na condição de líderes naturais, de expressões mais elevadas que servem de meta para os que se encontram na retaguarda. Nenhum contrassenso ou prejuízo em tal exceção. Então, é normal, né, nós termos líderes, né, que nos guiam, que nós podemos nos espelhar. Aliás, tem os missionários também que às vezes encarnam, né, exatamente para puxar para cima as pessoas, né. A generalidade é o resultado dos biotipos de nível equivalente, sem que sejam pessoas iguais, que não as existem, porém com uma boa média de realizações semelhantes. O Egídio já está com a pressão boa, graças a Deus. Então, embora existam as pessoas fora da caixa, no bom sentido, espíritos bem mais elevados, que têm a missão de ajudar as outras pessoas, a maioria das pessoas, elas estão no mesmo nível, tanto de inteligência quanto de moral. Mas isso não quer dizer, diz Joana de Ângeles, que não somos iguais, cada um tem a sua identidade. Em razão do processo reencarnatório, alguns indivíduos recomeçam a existência física sob injunções conflitantes, que devem enfrentar sem fugir aos objetivos que a vida a todos destina. Então, cada um tem uma história espiritual. Se a gente for no passado, né, nas muitas existências que nós já tivemos, cada um tem uma particularidade. Embora nós tenhamos um papel parecido aqui nesse mundo, né, estamos contribuindo para a melhora do planeta, para sair de provas e expiações e ir para a regeneração, cada um tem a sua prova, a sua expiação particular. Então é normal você ter problemas que às vezes a pessoa que está ao seu lado não tem. Até numa mesma família, irmãos, né? Às vezes não tem as mesmas provas que os outros. E isso é normal. Cada um é uma individualidade, cada um tem uma identidade
e deve, a partir, né, da identificação dessa identidade, das suas virtudes, dos seus defeitos, tentar melhorar, que é o sentido da vida. A Viviane também falou que voltou, né? Você quer arrumar o seu avatar ali no vídeo? Parece que você tá voando. Arrumo. Aí. Disse que eu tava voando. Viajando na maionese. A Creuza também entrou, seja bem-vinda. Como cada um é a sua realidade, ninguém melhor ou pior face a sua tipologia. A Telon Dorvalina entrou também, seja bem-vinda. Então, se você quiser progredir, ganhar o equilíbrio e a felicidade, você não deve ficar se comparando a outras pessoas. Você deve partir de você mesmo para melhorar. Então você identifica, né, as suas qualidades, os seus defeitos, você identifica as oportunidades que você tem ao seu redor e a partir de você mesmo você vai melhorar. Quando nós começamos a nos comparar com outros, muitas vezes desanimamos. Principalmente se a gente usa a mídia, né? Se você usar uma Caras, mesmo o Facebook, aí o WhatsApp, as pessoas postam coisas que não são realidade, tá? Às vezes elas omitem a realidade, né? Então às vezes você fica com inveja, com ciúmes de outras pessoas, mas elas mesmas não têm aquilo que elas ostentam, né? Então nós devemos mirar em nós mesmos para progredirmos. Existem os mais e os menos dotados, com maior ou menor soma de títulos, de valores, porém nenhum sem os equipamentos hábeis para o crescimento, para alcançar o ideal desafiador que é a luz à frente. Então cada um tem uma aptidão, veio para fazer uma coisa e uma profissão não é menor que a outra. Aqui no Brasil, né, que é um país de terceiro mundo, ainda existem muitas diferenças e certas profissões não são valorizadas. Mas nos países de primeiro mundo, e isso vai acontecer aqui também, todas as profissões são tão bem pagas quanto as outras, né? Na Alemanha mesmo, eu estava vendo o salário da ministra lá, acho que até saiu agora, né? Primeira-ministra. O salário dela é igual ao salário de um mecânico, de um lixeiro, de uma babá, quer dizer, todo mundo ganha igual, né? Todo mundo merece o mesmo conforto a partir do trabalho que é útil, né, para a sociedade. Então um dia isso vai acontecer. Mas por enquanto às vezes existem diferenças que nós temos que saber lidar com isso, né? Mas mesmo nas nossas profissões que às vezes achamos que são discriminadas, se nós formos o melhor, se nós nos esforçarmos, nós vamos progredir também. É um dever emocional assumir a sua identidade, conhecer-se e deixar-se conhecer. Então, se você quiser progredir, você vai ter que se conhecer para, a partir, né, de um parâmetro, você ter uma maneira de planejar a sua vida. E é interessante que ela diz aqui, deixar-se conhecer também. Porque, às vezes, nós mostramos para os outros o que nós não somos e nos escondemos de nós mesmos também. Então, não só você deve ter uma certa transparência para receber a crítica das outras pessoas, como você deve poder se ver sem máscaras, né, sem atalhos, ver você mesmo, se conhecer, por mais difícil que isso seja. Certamente não nos referimos à necessidade de um indivíduo viver as suas deficiências, impondo-as ao grupo social no qual encontra. Então ela diz que quando você deve se deixar conhecer, é lógico que às vezes os problemas muito graves você deve mostrar só para algumas pessoas, para alguns confessores que você tem, um melhor amigo, o cônjuge, né, e a mãe, se você for menor de idade, e assim por diante. Mas se esconder totalmente e viver uma vida totalmente
aleatória, né, fugindo da sua realidade, é ruim também. Então você deve colocar um equilíbrio aí em o que mostrar para as outras pessoas, mas mostrar alguma coisa. Porém, não escamotear os próprios limites e anseios ainda não logrados, mantendo falsas posturas de sustentação impossível, é o compromisso existencial que leva a equilíbrio, o amadurecimento emocional. Então você não deve se esconder, você deve se mostrar, né, e se conhecer para você conseguir progredir. Eu coloquei essa plantinha aí, que ela está, né, assumindo a sua realidade, que é uma flor, mesmo não estando no jardim. Ela está, na verdade, no meio dos trilhos do trem, mas ela está aí assumindo que ela é uma flor, né? O trem que pare. Afinal, todos os indivíduos se encontram na Terra em processo de evolução. Conseguida uma etapa, outra se lhe apresenta como o próximo passo. A satisfação, a parada no patamar conquistado, leva ao tédio, ao cansaço da vida. Então você deve ter um planejamento para sempre progredir. Então, às vezes, você faz uma análise da sua vida e você se vê com defeitos, com más tendências, com vícios que te dão mal-estar, que te prejudicam, que te dão emoções negativas. Mas depois que você identificou os problemas, você vai devagar, aproveitando as oportunidades que estão ao seu redor e se melhorando. Aliás, a vida, ela é sempre assim, né? Você tem seus defeitos, mas ao mesmo tempo sempre oportunidades de desenvolvimento. Eu até coloquei aqui um cartazinho que diz o seguinte, uns cavalos aí, né, bonitos, correndo. Eu sou o meu único obstáculo. Cada vez que me supero, é a mim que venço. Não nasci para ser mais, melhor, menos, nem pior do que ninguém, mas para vencer os meus limites. Não concorro em nada com ninguém. Eu sou o meu desafio. Eu achei muito bonito essas palavras aí, né? Então você deve se comparar a você mesmo. Embora você até pode ter alguém como modelo, né, na sua profissão, mas você deve partir sempre de você mesmo para você alcançar patamares cada vez maiores, né? Até em neurolinguística tem um negócio que chama modelagem. Então, se você pegar uma pessoa na profissão, por exemplo, ou na questão espiritual, pegar um modelo espiritual que você quer atingir, e você começar a imitar ele, não só exteriormente, mas intimamente, seguindo os seus conselhos, praticando o que ele faz, devagarzinho você vai conseguir. Então você vai modelando, né? Mas sempre você tem que ter como base você mesmo. Então, se você não conseguir ser aquela outra pessoa tão rápido quanto você quereria, mas se você conseguir melhorar em relação a você, já é um progresso. Aventurar-se, no bom e profundo sentido da palavra, é a estimulação de valores, revelação dos conteúdos íntimos, proposta de experiência nova. Então, por mais difícil que seja a gente sair da nossa zona de conforto, daquilo que a gente faz tudo facinho, né? Porque se você tem uma vida, seja emocional ou material, e que te dá certos resultados, e se você continuar fazendo as mesmas coisas, tanto emocionalmente quanto materialmente, os resultados vão ser o mesmo. Então, se você não está contente, por exemplo, com a sua vida emocional, espiritual, se você não se sente bem de não lutar contra os seus defeitos, se sente mal, você tem que mudar, né? Então, você só vai conseguir resultados melhores espiritualmente se você mudar de atitudes. E o mesmo em relação à vida material. Então, você quer um emprego melhor, você quer ganhar mais dinheiro, mas você continua fazendo as mesmas coisas, os resultados vão continuar os mesmos. Mas se você mudar, né, o seu jeito de ser, se você fizer mais, se você estudar mais, os resultados vão ser
maiores também. Então, aventurar-se, né, em novas empreitadas, numa nova maneira de ser, vai te dar resultados diferentes. A ansiedade e a incerteza decorrentes do tentame fazem parte dos projetos da futura estabilidade psicológica, do armazenamento dos dados que cooperam para uma vida estável, realizadora e feliz. Então, durante o processo, para nós nos melhorarmos, vamos ter ansiedade, vamos ter incerteza, né? É uma coisa normal. Mas se você perseverar, você vai atingir os seus objetivos. O que você não pode é desanimar, parar de fazer o trabalho que você estava programando, porque aí você vai continuar na mesma. Os insucessos e preocupações durante a empresa tornam-se inevitáveis e são eles que dão a verdadeira dimensão do que significa lutar, competir, estar vivo, ter uma identidade a sustentar. Então, fracassar, tentar de novo, tentar diferente, faz parte da vida. O que você não pode, durante essa procura da melhora, é reclamar da vida, é colocar a culpa nas pessoas, né? Então, você sempre tem que ser grato, por isso que eu coloquei essa gratidão bem grande, pelo que você tem, mesmo que limitadamente, mas com boa vontade e perseverança, você vai se desenvolvendo. Deste modo, o indivíduo tem o dever de enfrentar-se, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, aceitar-se. Então, assim como esse passarinho lindo aí se viu no reflexo da água, né? Viu que ele é lindo, maravilhoso, nós também temos que fazer isso, né? Nós temos que descobrir a nós mesmos, né? Eu disse lindo e maravilhoso porque às vezes quando a gente pensa em descobrir as nossas potencialidades, o nosso íntimo, a gente acha que vai descobrir muita coisa ruim. Mas não, você vai descobrir muita coisa boa também. Então nós somos bons e às vezes não sabemos. A aceitação faz parte do amadurecimento íntimo, no qual os inestimáveis bens da vida assomam a consciência, que passa a utilizá-los com sabedoria, engrandecendo-se na razão direta que os multiplica. Então, você fugir de você mesmo, ou você se mostrar para outras pessoas de uma maneira que você não é, porque você não se aceita, e aí você fica se escondendo, né? Não vai adiantar para o seu desenvolvimento. É uma imaturidade. Até é comum quando nós somos adolescentes, eu mesmo passei por isso, e a adolescência é um período que você tem a juventude, né? Por exemplo, 12, 15, 16 anos, e fisicamente você nunca vai ser tão bonito quanto você é na juventude, né? Nos seus 14, 15 anos de idade, né? Principalmente a mulher. Diz que a mulher ela fica linda, maravilhosa, né? Nos 12, 14 anos. E o homem ele fica bonito um pouco mais tarde, né? Seus 18, 20 anos. A natureza é dessa maneira, né? Só que quando você está nessa fase da adolescência, o que você faz? Você se esconde. Então você usa roupas largas. Os jovens, por exemplo, às vezes usam roupa preta, né? Ou pinta o cabelo de uma cor horrível, né? E por que o jovem faz isso? Porque ele não se aceita, ele acha que ele é feio, ele tem uma imagem distorcida dele mesmo, e para ele ser aceito na sociedade, às vezes ele está numa tribo, né? Ele modifica, né? O seu corpo através das roupas, do penteado, e fica feio. Então, às vezes você vê uma menina, um menino na rua, né, com uma roupa horrível, se escondendo. Às vezes até eles estão de capuz, né? É comum você ver um jovem com capuz na cabeça. Então você pensa, né? Eles são bonitos e não sabem, né? E aí o dia que eles começarem a ficar feios, que vai passando o tempo, aí ele se mostra, né? Aí é o contrário, né? Aí às vezes a pessoa fica mostrando muito
e quando deveria esconder um pouco, já não está mais aquela coisa maravilhosa, né? Viviane. A pessoa não tem noção, né? Fiquei melhor aos 40 anos. Tá ótimo. Tem pessoas que realmente ficam mais bonitas com idade, né? Amadurece, fica bonito. O Vladimir falou ali também, ó. Agora eu estou charmoso, né? É isso aí. Tem que se gostar, tem que se aceitar, né? Porque na verdade todo mundo é bonito. Eu até vi uma frase esses dias, eu acho que é do Jung, né? Acho que até li aqui num estudo que eu fiz, que ele diz que todo mundo é bonito, né? Então às vezes a gente coloca como padrão de beleza uma determinada mulher, um determinado homem, mas todo mundo é bonito, né? Porque cada um veio para passar uma coisa, às vezes vem com um problema físico, mas esse problema é a beleza, né? De ele aceitar, né, essa deficiência, porque você veio para ser assim e vai fazer o bem mesmo com essa aparência, e isso é que te deixa bonito. A sociedade é constituída por pessoas de gostos e ideais diferentes, de estruturas psicológicas diversas, que se harmonizam em favor do todo. Então, não é todo mundo igualzinho, mas todo mundo junto, né, faz o bem geral. Eu coloquei aqui mais uma imagem que diz o seguinte, né, do Leandro Vieira: mude o discurso de eu sou bom no que faço para eu sou bom no que fazemos. Gramaticalmente pode soar estranho, mas a realidade é que ninguém faz nada sozinho. Então, juntos é que nós ficamos fortes. Das aparentes divergências surge um equilíbrio possível para uma vida saudável em grupo, no qual uns aos outros ajudam, favorece a manutenção do bem-estar íntimo, impedindo fugas atormentantes e inúteis. Então você não precisa querer ser igual a todo mundo, como se diz, né? Você não é todo mundo, né? Então, às vezes o filho reclama para a mãe e fala: mãe, todo mundo está fazendo isso. Aí a mãe fala: mas você não é todo mundo. Então, quer dizer, você é uma pessoa especial, né? Uma pessoa única, com qualidades únicas, e isso faz a sua identidade. E tenha certeza que você é diferente de todo mundo, se aceitando e fazendo o seu melhor, vai ajudar o conjunto. Às vezes você querendo neutralizar a sua identidade, querendo parecer todo mundo, você deixa de fazer o que você veio fazer nesse mundo. Mais uma imagem com letrinhas, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Maravilhoso também, achei essa frase. A gente vai procurar a imagem e às vezes a gente vê imagem com palavras, né, que são melhores ainda. Quem foge da sua realidade neutraliza-se, padecendo estados oníricos, né, de pesadelos, que passam a área da consciência em forma de ameaças, de desditas, por acontecer com o mundo mental povoado de fantasmas que não consegue diluir. Então, às vezes você sai, né, do mundo e fica preso dentro de você e não faz o que você tem que fazer. Eu coloquei aí essa porta, essa escuridão que nós estamos vendo aqui é quando a pessoa se fecha. Então, se você abrir a porta, lá tem, né, a vida, as outras pessoas, uma coisa clara, é a sua oportunidade de fazer as coisas. Então, saia, né, lá fora, abra a porta e não tenha vergonha de se mostrar como você é. Então, você é do jeito que você se fez e você pode fazer as coisas assim. Aceitando-se como se é, possui-se estímulos para autoaprimorar-se, superando os limites e desajustes por educação, disciplina e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. Achei linda também essa imagem, né? A moça abraçando ela mesma no espelho. Então você olha lá
E ao invés de você brigar com a imagem, achar que você está bem, que está ruim, está gordo, está isso, aquilo, você tem que fazer as pazes com você mesmo, né? E aí, novamente, uma mensagem: se aceitar é diferente de se acomodar. Então, você aceitar você mesmo não quer dizer que você vai parar de progredir. É ao contrário. Então, você se aceita, descobre seus defeitos e aí se anima para melhorar. Somente através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico, que o capacita para uma existência ideal e libertadora. E aí, nesse senhor, né, seria uma imagem que mostra o aprendizado da vida, né? Tá aí os degraus que ele vai alcançar, né? Começa com a identidade, que é o que nós estamos estudando, e aí você precisa de autoestima, autoconceito, autoconfiança, visão do futuro, né? Mais visão do futuro, o que querer ser, o projeto de vida, o sentido da vida, autodeterminação, resiliência, né? Que é saber lidar com os problemas, e autorrealização. E aí você consegue a plenitude, que é o sentido da vida, né? O progresso. A própria identidade é a vida manifesta em cada ser. Então, você ter a sua identidade, você ser você, uma pessoa única, é o sentido da vida. Cada um é um ser, e no conjunto, fazendo a nossa parte, nós contribuímos, né, para a felicidade geral e, ao mesmo tempo, nos felicitamos, né, nos alegramos de ajudar as outras pessoas. Até quando a gente vai ver nós mesmos, fazer uma análise da nossa vida, muitas vezes nós desanimamos, né? E eu vou colocar aqui uma música do Elvis Presley. Eu não sei se foi feito para esse caso aí da prostituta, né, que ia ser apedrejada, e aí Jesus pergunta, né, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque as pessoas que iam apedrejar lá a prostituta, eles estavam apoiados na lei, né? Então Jesus, sabiamente, ele disse: não, vocês podem apedrejar ela, mas atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então, aí ele começou a escrever na areia, vocês vão ver o vídeo aí. Diz, né, que quando ele começou a escrever na areia, ele começou a escrever o nome das pessoas que tinham sido adúlteras também. E aí as pessoas liam o nome dele lá, e devagarzinho todo mundo se retirou. Aí ficou só Jesus e a prostituta. E aí ele pergunta: cadê os seus opositores, né, os seus apedrejadores? Ela disse: foram embora, né, ninguém quis me matar mais, me julgar. Aí ele fala: eu também não vou te julgar, né? E Jesus perdoa ela também. E Elvis Presley, o rei, né, fez uma música fantástica. Então eu imagino, né, essa mulher com todos os seus problemas, né? Antigamente, eu sempre falo isso, há 2000 anos atrás, a mulher não tinha direito nenhum, né? E no caso, qualquer erro que fizesse era condenada à morte. E mesmo ela, né, ela venceu os seus problemas, né, os seus medos, e teve o amparo de Jesus, um exemplo fantástico. Vamos colocar primeiro o som, né, que não quero que o som fique baixo. Eu adoro essa música, hein? Vamos ver se vocês gostam também. Por que não tá com som? Por que não tá com som? When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes,
And friends just can't be found. Oh, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Oh, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness falls and pain goes, yeah, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Yeah, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, yeah, like a bridge over troubled water. I will lead your mind like a bridge over troubled water. I will lead your Thank you. Elvis não morreu, sabiam? Ele vive em nossos corações, né? Então, com essa mensagem aí, que ninguém está desamparado, né? Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com você já programa. Outra música do Elvis, mas não. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui sobre você aceitar a sua identidade, né? Se descobrir. Então, por mais problemas que você tiver e às vezes você desanimar, sempre existe novas oportunidades, sempre existe uma saída. Você nunca está desamparado. Esses dias eu recebi uma mensagem do Momento Espírita, até enviada pelo Paulo, né, pelo PC, muito bonita, dos índios lá norte-americanos, que para eles passarem da adolescência para a madureza, tem um rito lá de passagem. E esse ritual consiste em você ir à noite, né, num lugar bem escuro, e você vai vendado e você passa a noite inteira com os olhos vendados. Então você tem que provar que você é corajoso e aconteça o que acontecer, você não pode abrir o olho. Se você passar a noite inteira sem tirar a venda, né, enfrentar todos os problemas ali da noite, porque tem predadores, né? Então você vai ser considerado adulto.
E aí o índio vai, né, e fica a noite inteira lá vendada. Só que quando ele amanhece o dia e ele tira a venda, do seu lado está o seu pai com uma arma. Quer dizer, ele nunca esteve sozinho. Quer dizer, ele teve lá a coragem de passar a noite inteira sozinho, ele achava que estava sozinho, mas na verdade o pai dele estava do lado ali se acontecesse algum imprevisto. Fazendo uma comparação com a nossa vida, nós que às vezes desanimamos, nos sentimos diminuídos, né, desanimados, nós sempre estamos com Deus, né, que é nosso Pai maior, e Jesus, que é o administrador desse planeta, ao nosso lado. Então, toda a nossa vida, o nosso corpo, as nossas doenças, os nossos problemas, está tudo certo. Quer dizer, são provas que nós temos que enfrentar para o nosso desenvolvimento, né? Então, todas as provas, elas não são para a nossa humilhação, e sim para o nosso desenvolvimento. E se nós parecemos, às vezes, desamparados, é apenas aparente. Então, Deus sempre está conosco, Jesus sempre está conosco, e vai dar tudo certo. Então, não desanimemos. Vamos colocar nossa musiquinha aqui para a gente fazer o nosso final, né? Musiquinha do Leão. Tá duas músicas ao mesmo tempo, eu acho. Duas músicas ao mesmo tempo, minha gente? Deixa eu baixar o som aqui primeiro. Strop 2, vou deixar bem baixinho. Vamos pôr uma musiquinha. Põe aquela música que a Mara mandou, que aí começa devagarzinho. Então agradeçamos a Deus esses momentos que aqui passamos, né? Fazendo esse estudo psicológico à luz da doutrina espírita, e que nos ensina a viver, nos dá esperança, nos consola. Conhecermos as leis divinas é muito importante para nós continuarmos os trabalhos a que nos propomos para essa existência. Então agradeçamos a Deus essa oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos fortalece nos momentos problemáticos que nós temos em nossa vida, principalmente. E aproveitamos esse ambiente de paz e tranquilidade para vibrarmos positivamente para toda a nossa humanidade. Que todos saibam, como nós estudamos aqui, que ninguém está desamparado, que não precisa desanimar, não precisa se desesperar. Deus ampara e ajuda a todos. Pensemos também nos irmãos desencarnados, os envolvamos com carinho, eles também possam ter aproveitado a lição e possam descobrir também o que necessitam fazer para o seu equilíbrio, para a sua felicidade. E todos nós que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos reparar as nossas forças, abençoa-nos, Senhor, e que a sua paz, a sua esperança, as suas forças estejam conosco, e assim possamos cada vez mais nos equilibrar, fazermos o que necessitamos fazer e assim sermos felizes. Se alguém souber de alguém necessitado, com algum problema, seja um parente, seja um conhecido apenas, envolvamos essas pessoas com carinho nesse instante, para que recebam todos os bons fluidos do nosso ambiente. E a água que colocamos também para fluidificar, que nela seja derramada o remédio que necessitamos, também para o nosso equilíbrio e a nossa felicidade. Nosso equilíbrio físico e nosso equilíbrio espiritual. Então, agradecidos a Deus, aos bons espíritos, encerramos o nosso estudo.
Até a próxima terça. Hoje deu para fazer o estudo inteiro, né? Vamos vir então com um novo assunto, né? Hoje foi o homem integral, às vezes é o homem, às vezes é o ser consciente e às vezes plenitude. Eu acho que a próxima vai ser o livro Plenitude. Então, boa noite a todos, boa semana e até a próxima terça aqui no Facebook do Nova Luz, sempre às 20 horas.